Já parou para pensar como o governo, assim, faz compras, de uma ponte até computadores para escolas? Por décadas, esse processo, a licitação, foi visto como um labirinto burocrático, sabe? Quase um sinônimo de ineficiência e, bom, muitas vezes de corrupção. A promessa é que uma nova lei, a 14.133, seja o mapa para sair desse labirinto. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa nova lei de licitações. A nossa fonte é um material de estudo bem completo, preparado para concursos, que realmente disseca essa nova legislação. A nossa missão aqui é descobrir se esse mapa aponta mesmo para uma saída ou se ele só redesenha as mesmas paredes de sempre. Vamos entender o que de fato mudou nas regras do jogo para as compras públicas no Brasil. Certo, para começar, vamos alinhar os conceitos. Licitação, no fundo, é o processo para garantir que a escolha do governo seja técnica, baseada no interesse público e não numa questão de quem indica, né? Perfeito. Essa é a essência. É a regra do jogo para garantir impessoalidade e buscar a proposta mais vantajosa para todos nós. E essa nova lei, bom, ela é a regra nacional. Vale para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. E quando você diz vale para todo mundo, isso inclui todo o aparato estatal? Por exemplo, as grandes empresas como a Petrobras ou o Banco do Brasil, elas entram nessa? Ótima pergunta. E a resposta é não. Essas empresas estatais que competem no mercado, elas têm uma lei própria, a Lei das Estatais. Elas ficaram de fora. A nova lei se aplica à chamada administração direta, ministérios, secretarias e a entidades como autarquias e fundações. Certo. Então não estamos falando só do governo central, mas também de entidades com uma certa autonomia, como universidades federais ou agências tipo o IBAMA, por exemplo. Exatamente essas. Mas olha, há um detalhe crucial. Apesar de terem lei própria, a parte criminal da nova lei, que define os crimes em licitações e contratos, essa vale para os gestores das estatais também. Ah, entendi. Ninguém escapa das sanções penais. Outras exceções são mais pontuais, tipo contratações de escritórios no exterior ou projetos com dinheiro de organismos internacionais como a ONU, que podem seguir regras próprias. Entendido. Agora, toda lei tem uma filosofia por trás, né? Seus princípios. Quais são as grandes ideias que norteiam essa nova legislação? O que é fascinante aqui é a mudança de foco. A lei anterior era muito focada no processo, no rito. Esta nova lei, ela coloca uma ênfase assim enorme no planejamento. A grande estrela é o plano de contratações anuais, que obriga os órgãos a pensarem no que vão comprar ao longo do ano. Então, esse tal plano de contratações é a tentativa de acabar com aquela famosa corrida para gastar o orçamento no fim do ano. Aquela que todo mundo sabe que gera desperdício e compras ruins. É exatamente esse o alvo. A ideia é evitar a compra por impulso, sabe? Ou de última hora, que quase sempre sai mais cara e com menor qualidade. O planejamento vira a pedra fundamental de todo o processo. E, além de planejar melhor, o processo em si, ele ficou mais moderno. Ainda existe aquela cena clássica de um monte de gente numa sala com um envelope de papel? Essa cena, felizmente, está com os dias contados. Outro pilar é a virtualização. A regra agora é a licitação eletrônica. Ah, que bom. O presencial virou exceção, que precisa ser muito bem justificada e mais gravada em áudio e vídeo. Isso se conecta diretamente com o terceiro pilar, a transparência. E como essa transparência funciona na prática? Bom, o principal instrumento é o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Pense nele como um grande mercado livre do governo, um site único que vai centralizar todas as licitações e contratos do país. Tudo num lugar só. Tudo. Editais, atas, contratos, aditivos, até notas fiscais. A ideia é que tudo esteja lá, acessível a qualquer cidadão. Isso parece um avanço enorme. Mas a fonte menciona uma coisa que me deixou curiosa. O sigilo do orçamento. O governo pode esconder quanto ele pretende pagar? Isso não é meio que um tiro no pé da transparência que você acabou de mencionar? Essa é a grande polêmica e uma pergunta excelente. Sim, a lei permite que o valor estimado pela administração seja sigiloso até o fim da fase de lances.
A lógica por trás disso é uma aposta na competição pura, sabe? A ideia é que, sem saber o teto do governo, as empresas apresentem seus melhores preços, baseados nos seus próprios custos e não ancorados no valor de referência. É uma aposta de alto risco. Como o cidadão comum pode fiscalizar se o preço pago foi justo, se ele nem sabe qual era a estimativa inicial do governo? O contraponto da lei é que esse sigilo não é absoluto, tá? Os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, eles têm acesso a esse valor desde o início. E depois da licitação ele se torna público. Mas, sim, é um dos pontos mais debatidos. A busca por economia pode criar uma zona cinzenta na fiscalização social imediata. Entendi os novos princípios. Mas na prática, na hora de escolher um fornecedor, como isso muda o menu de opções que o gestor público tem? As velhas formas de contratar ainda existem. O menu mudou completamente. E essa é talvez a mudança mais estrutural. Se a lei antiga era um cardápio com preço fixo, onde o valor do contrato definia o tipo de licitação. Certo. A nova lei é mais com uma cozinha com diferentes utensílios. A escolha depende do que você vai cozinhar, ou seja, da natureza do objeto. Gostei da analogia. Então, quais são os utensílios disponíveis nessa nova cozinha? Basicamente, 2 utensílios antigos foram jogados fora: a tomada de preços e o convite. Ufa! No lugar, temos 5 opções. A grande estrela, a frigideira, para o dia a dia, é o pregão. Ele se tornou obrigatório para comprar bens e serviços comuns. E o que é comum nesse contexto? É tudo aquilo que o mercado já oferece de forma padronizada. Pense em material de escritório, serviço de limpeza, computadores. Se você consegue descrever objetivamente o que quer, sem muita complexidade, o caminho é o pregão. Certo. Mas se o pregão virou a regra para quase tudo que é comum, o que sobrou para a concorrência? Na lei antiga, ela era a modalidade das grandes obras. Ela não corre o risco de virar uma modalidade fantasma usada raríssimas vezes? Essa é a preocupação de muitos gestores. A concorrência virou a panela de pressão da cozinha, usada para os pratos complexos. Ela ficou para os objetos especiais, que não são comuns, principalmente obras e serviços especiais de engenharia, ou a compra de bens muito específicos e complexos. O concurso continua sendo para escolher trabalhos técnicos ou artísticos, como o projeto de museu. E o leilão é simples. Para vender bens do governo, quem der o maior lance leva. E tem uma novidade, um utensílio que não existia antes: o diálogo competitivo. Um nome só bem diferente. Para que serve? O diálogo competitivo é o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da nossa cozinha. Ele foi criado para uma situação muito específica, quando o governo sabe o problema que tem, mas não sabe qual a melhor solução técnica disponível. Ah, interessante. Imagine que uma prefeitura precisa de uma solução inovadora para a gestão de lixo, ou um sistema de TI disruptivo. Então, em vez de publicar um edital como a solução pronta, o governo senta para conversar com o mercado antes. Exatamente. Primeiro, a administração pré-seleciona algumas empresas e abre uma fase de diálogos para que elas apresentem e desenvolvam soluções. É uma construção conjunta, sabe? Só depois de amadurecer essas ideias e entender o que é viável, o governo abre a fase de competição para que as empresas apresentem suas propostas finais. É um instrumento para a inovação. Faz todo sentido. Definido o utensílio, como se decide quem ganha? A fonte deixa claro que nem sempre é o menor preço. De forma alguma, o mantra da lei é a proposta mais vantajosa, e isso não significa necessariamente a mais barata. O critério de menor preço ou maior desconto ainda são os mais comuns, principalmente no pregão. Mas para objetos mais complexos, temos o critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, onde o preço é fixo e a disputa é só na qualidade. E a combinação dos dois, o famoso técnica e preço. Mas a fonte destaca uma inovação aqui também: o maior retorno econômico. Como isso funciona na prática? Esse é um dos conceitos mais inteligentes da nova lei. Ele é exclusivo para os contratos de eficiência. O exemplo clássico ajuda a entender. O governo quer reduzir a conta de luz de um hospital. Ok. Em vez de comprar lâmpadas de LED, ele contrata uma empresa e diz: sua missão é reduzir meu gasto com energia. Sua remuneração será um percentual da economia que você me gerar. Genial! Alinha totalmente os incentivos. Mas isso não cria um risco?
A empresa pode focar tanto em gerar economia para aumentar o próprio lucro que talvez sacrifique a qualidade ou a durabilidade da solução a longo prazo? Essa é a ressalva. O contrato precisa ser muito bem amarrado, com indicadores de desempenho e de qualidade de longo prazo, para evitar que o barato de hoje saia caro amanhã. Mas, se bem executado, é uma ferramenta poderosa para garantir que o investimento público realmente traga o retorno esperado. Certo. Além dessas modalidades, a lei traz o que a fonte chama de procedimentos auxiliares. Pelo que eu entendi, não são tipos de licitação, mas ferramentas de apoio. Perfeito. E duas são essenciais no dia a dia da gestão. A primeira é o credenciamento. Ele é usado quando o objetivo não é escolher um só vencedor, mas contratar todo mundo que atenda aos requisitos por um preço fixo. Certo. Pense num município que precisa de laboratórios para fazer um certo tipo de exame. Ele pode credenciar todos os laboratórios da cidade que cumpram as regras e aceitem o valor da tabela. É uma lógica de inclusão, não de competição. E a outra ferramenta? É o famoso Sistema de Registro de Preços, o SRP. É como se o governo criasse um catálogo de produtos com preços já negociados. Imagine que vários hospitais federais compram seringas com frequência. Em vez de cada um fazer solicitação, o Ministério da Saúde faz uma grande licitação para registrar o preço da seringa por um ano. E aí os hospitais só vão comprando conforme a necessidade. Exato. Durante esse período, os hospitais podem comprar direto do fornecedor por aquele preço, sem nova licitação. Ah, e aí que entra a famosa figura do carona, certo? Aquele órgão que não estava na festa, mas quer aproveitar os preços bons. Exato. É quase como usar a conta da Netflix de um amigo. O catálogo já foi montado e o preço negociado. Você só entra para aproveitar. Um órgão que não participou da licitação original pode pegar carona nessa ata de preços, desde que o fornecedor e o órgão que gere a ata concordem. Agiliza e gera muita economia. Então, voltando à nossa questão inicial, a do labirinto. O que tudo isso significa no fim das contas? Esse novo mapa, com planejamento, transparência digital e flexibilidade, ele realmente aponta para uma saída? Parece que a intenção é clara: fazer o dinheiro público ser usado de forma mais inteligente. Um bom planejamento evita obras paradas. O Portal Nacional permite que qualquer um fiscalize, e ferramentas como o diálogo competitivo abrem portas para a inovação. A promessa é de um Estado mais eficiente. A promessa é essa. A lei também investe muito na profissionalização dos agentes públicos, exigindo capacitação e na segregação de funções, para que a mesma pessoa não planeje, julgue e fiscalize um contrato, diminuindo o risco de fraude. Mas isso nos leva à questão final. A grande dúvida que fica é: essa nova estrutura, que é inegavelmente mais complexa, com mais responsabilidades para os gestores, será suficiente para blindar as contratações contra a ineficiência e a corrupção? Ou, paradoxalmente, o medo de errar e ser punido, diante de tantas regras novas, pode gerar uma burocracia defensiva, que paralise a tomada de decisão? A busca por mais controle pode, ironicamente, acabar gerando menos agilidade.